Olá, eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, e vou entrevistar agora o diretor Elvésio Raton, que está lançando o filme Pequenas Histórias. Obrigado, Elvésio, por estar aqui conosco. É um prazer. Elvésio, você fez um filme claramente voltado para o público infantil, e nós sabemos que a preferência desse público hoje, talvez por uma imposição das grandes distribuidoras, é por animações ou filmes de super-heróis. E você até disse uma frase que eu achei genial, que aos olhos de um jovem, né, que viu o cinema americano desde o início, o filme brasileiro que é estrangeiro. Né? A sua intenção com Pequenas Histórias é justamente tentar reverter esse quadro? Claro, formar público para o cinema brasileiro. Né? Eu acho que as crianças brasileiras elas precisam de descobrir o tanto que elas podem curtir histórias brasileiras na tela. A gente, desde que a gente nasce praticamente, você assiste produções norte-americanas na televisão, no cinema, desde pequeno. E a chance de ver produções brasileiras é quase nenhuma, né? Porque o Brasil tem pouca tradição de filmes infantis, ou digamos que filmes família. Eu acho que mais do que um filme infantil, o Pequenas Histórias é um filme para a família inteira, já que ele se propõe a divertir não só a criança, como o adulto que está com ela. Uma vez a Danielle Mitterrand, viúva do François Mitterrand, o presidente francês, ela falou uma coisa legal, que no planeta nós não sonhamos os mesmos sonhos, e os sonhos e as histórias de cada lugar são diferentes. É preciso que a gente possa expor essas histórias. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho a menor xenofobia contra filmes americanos, ao contrário, assisto, gosto, agora acho que nós temos também que colocar nossas histórias brasileiras nas telas. Você disse também, Elvésio, que se inspirou nas histórias que a sua madrinha contava, né, para você quando criança, e atualmente eu acredito que essa figura da contadora de histórias, ela praticamente não existe mais. É uma figura que para os adultos de hoje existiu, né? Mas para as crianças hoje ela acabou sendo substituída pela televisão. Sem dúvida. Né? E eu não sei se foi uma intenção sua, mas a personagem da Violeta Severo, que narra as histórias, ela está sozinha ali no sítio, isolada, não tem nenhuma criança ao redor dela, apesar dela estar falando para as crianças, mas ela está meio sozinha ali. Foi meio uma representação disso, o que você acha? Eu espero que ela esteja falando para as crianças que estão na sala de cinema. Quer dizer, a ideia, ela fala diretamente para a câmera, né? Quer dizer, ela não está... eu acho que se eu botasse, por exemplo, um grupinho de meninos em volta dela, aí sim estaria fazendo uma representação do que foram essas rodas, né? Antes assim, de contação de histórias. A minha ideia ali é que ela contasse diretamente para as crianças via câmera, né? Falando para a câmera. Já que eu estou trazendo essa contadora de histórias para o audiovisual. Quer dizer, ela não está só na tradição oral, quer dizer, na oralidade de contar histórias. Mas está vindo para o audiovisual, inclusive associada com efeitos modernos, inclusive, por exemplo. Né? A gente tem no filme aqueles efeitos tanto da inundação das águas, que são muito complexos, como aquele da procissão das almas também, efeitos que são complexos, difíceis de fazer, que demandaram muito tempo. Né? Então, quer dizer, a ideia é essa, quer dizer, trazer essa tradição da oralidade, da contação de histórias, para dentro de uma outra linguagem, a linguagem do audiovisual. Voltando à questão da televisão, a não ser, por exemplo, os isolados, como as TVs educativas ou uns poucos canais na TV paga, raramente a gente vê histórias da cultura brasileira sendo contadas. Né? E com seu filme você resgata esse folclore. Você acha que esse tipo de história, esse tipo de cultura, ela deixou de ser interessante para a criança brasileira? Eu acho que ela deixou de ser produzida, na verdade. Acho interessante não porque eu estou tendo assim, experiências com pequenas histórias agora, de passar para plateias infantis, e é impressionante como se divertem, como riem o tempo inteiro. Então, eu estava ouvindo ontem um relato do menino que falava assim, no filme tem o Zé Burraldo, o menino já nem conseguia falar uma frase, já ria ao falar na ideia do Zé Burraldo. Eu acho que é por uma questão, uma miopia de você não fazer coisas ligadas à cultura brasileira, sabe? Porque o Pequenas Histórias, ele não apoia só no folclore, né? Assim, ele apoia em coisas da nossa vida de hoje. Tem lá um menino que está na internet com os colegas dele, né? no Messenger lá, quer dizer, ao mesmo tempo que junta isso com tradições antigas. Eu acho que, na verdade, quer dizer, o filme busca despertar emoções nos meninos de hoje a partir de elementos que às vezes são até de outros tempos. Eu acho que cultura é assim, quer dizer, você tem que lidar com fatos e com símbolos de várias épocas, que isso é a riqueza dela. Inclusive, quando você junta as gerações, é que você pode fazer isso, porque o avô, por exemplo, pode trazer algo para o neto, sabe? Que é bacana essa transmissão. E a proposta do filme era juntar isso, entendeu? Juntar essas gerações assim, na plateia.
E até, de certa forma, mostrar que essas tradições não morrem, nem as emoções que elas provocam. A história da sereia, que abre o filme, ela foi filmada como um curta, né, antes da televisão, e as demais histórias que surgiram depois, você teve a mesma intenção, ou a partir dessa primeira que você fez uma antologia de contos infantis? Foi a partir da primeira que me deu assim, uma vontade enorme, aí que eu criei o formato de um longa com 4 histórias. A da Yara passou menorzinha, na verdade num formato menor, no filme ela está bem maior. Tem muitas cenas que não estavam na televisão. Ela passou na TVE e repercutiu muito. Eu recebi muitos e-mails assim, de pais, de gente perguntando, pô, onde que eu posso ver de novo? Esse filme não vai para o cinema? Me perguntaram, minha filha ficou maluca, queria assistir outra vez. E eu percebi, assim, algo que a gente sabe, que é a carência de produtos desse tipo. Eu falei assim, puxa, e uma história pequena, na televisão ela tinha 13 minutos, no filme ela tem mais de 20, quase o dobro dela. Mas, assim, o filme, acho que a história em torno de 20 minutos é um formato que a criança está acostumada. Os bons desenhos têm mais ou menos esse tempo, assim, sabe? Então me deu essa ideia de ter as 4 e, ao mesmo tempo, ter essa costura que a toalha faz, né? Com a Marieta Severo.